Sr. Augusto, uma área que eu acho não, é fundamental num conselho como Mira, e já referenciou alguma coisa aqui sobre isso nessa reportagem, nessa entrevista, é a área social. Né? Sim, eu estou me lembrando, por exemplo, da UPAs, são tantos aqui no Carapelhos. São várias IPSS. Muitas. E também, logicamente, é impossível não lembrar da Cerce Mira. Sim, né? A Cerce Mira é talvez a mais importante IPSS do Conselho. Eu pergunto, como se pode ajudar essas entidades para que elas também possam ajudar a comunidade? Portanto, ainda bem que faz essa questão. A Cerce Mira é uma uma IPSS que tem todo o meu carinho pessoal e o meu carinho institucional. Posso dizer que já fui 3 vezes candidato às legislativas e nas 3 vezes fiz questão de visitar a Cerce, portanto, estivemos presentes lá. Já trouxe candidatos a deputados, inclusivamente deputados, estou-me a lembrar do Paulo Seco, do Eliseu Neves, do António Pinto Pereira, já todos estiveram na Cerce Mira, portanto, visita agendada por mim. A obra que está lá agora a decorrer é extremamente importante, é com alguma modéstia e algum orgulho também que sei que, de certa forma, dei algum contributo para ela estar a ser feita, não no sentido monetário, mas de trazer os deputados, candidatos a deputados e deputados já eleitos à Cerce Mira para terem conhecimento do alargamento do lar, portanto é o tal projeto Urbe+. Portanto, agora em campanha eleitoral, acho que não é de bom tom, não é a minha forma de fazer política, tentar colher louros neste tipo de situação. Sei que houve um jogo no Domus Nostra para apoio, eu pessoalmente não aprecio muito futebol e por isso é que não vou ver os jogos de futebol. Portanto, eu se calhar gosto mais de aquários, se calhar se fosse um encontro de aquários, iria certamente. O futebol, e tenho imenso respeito pelas pessoas que vão aos jogos do Domus, tenho imenso respeito pela instituição que é o Domus, tal como tenho pelo Alarriba, como pelo Turing, pelo Seixo, tenho imenso, e tenho pessoas que nas listas que adoram e que fazem parte dessas instituições que são extremamente importantes para o nosso concelho. Eu, pessoalmente, não é bem aquilo que eu gosto. Portanto, se eu não ia sem ser em campanha eleitoral, também não é em campanha eleitoral que vou, porque isso não faz parte da minha forma de estar na vida. Eu serei sempre transparente, verdadeiro e é a minha forma de estar. Portanto, e acho caricato quando pessoas que não aparecem durante 4 anos depois aparecem nestes eventos, de certa forma, para pescar o olho, para ver se vão buscar um voto ou outro. Portanto, se calhar é por causa disso que tem que encher o concelho com outdoors, com as caras deles, porque realmente nunca ninguém os viu durante o ano, não é? Portanto, e essa será uma necessidade. A nossa campanha é uma campanha de ideias, é uma campanha proativa. Saudamos muito o projeto da URB estar a ser feito, contribuímos para isso na forma de divulgação do projeto. Portanto, lembro-me do António Pinto Pereira, que foi deputado pelo Chega, ficar completamente estarrecido de não estar a ser apoiado a uma instituição como a Cerce, não estar a ser devidamente apoiado, e aqui não estou a fazer crítica a ninguém, fico muito, muito saudoso pelo Nuno Castelhano estar a avançar para este projeto. Portanto, e é isto que nós precisamos: proatividade, reatividade. Nós não precisamos novamente de outdoors, encher o concelho de outdoors com caras. Nós precisamos de ideias. E volto a frisar aqui uma questão muito importante. Nós estamos num momento da geopolítica, e agora dando um passo mais à frente, da geopolítica internacional, de mudanças profundas e de mudanças que vão ter impacto nas próximas décadas, se não for no próximo século. O mundo que surgiu há 70 anos com o final da Segunda Guerra Mundial implodiu. Nós estamos num mundo completamente diferente, já não temos superpotências, estamos neste momento de um momento de grandes alterações geopolíticas, um pouco como foi o século XIX. E o século XIX não foi nada favorável para Portugal e nada favorável para Mira. O Concelho de Mira foi extinto 2 vezes no século XIX, e foi criado novamente 2 vezes no século XIX, sempre mais pequeno, e o que garantiu a sua portanto, novamente, criação, ou seja,
por lei, o Conselho de Mira foi criado por uma lei em 1898, pelo primeiro-ministro da época, que era natural de Anadia. Tem uma estátua em Anadia, não me lembro agora do nome dele, mas esse é o principal responsável pela criação do Conselho em 1898, porque ele tinha uma grande simpatia pela Praia de Mira. Na altura não se chamava Praia de Mira, ele tinha uma grande simpatia pelos pescadores da Praia de Mira, e o Conselho de Mira foi criado em 1898 pela sua identidade e pelas suas idiosincrasias, ou seja, que o diferenciavam de qualquer lado, de qualquer outro concelho. Novamente, Cantanhede e Vagos. Reparem que a senhora de Vagos saiu de Cantanhede e foi aparecer em Vagos, não foi aparecer em Mira. Alguma razão histórica está aqui por trás disto. No século XXI, eu temo que Mira vai ter muitas dificuldades para se manter a continuarmos o curso atual. Ou seja, um concelho sem identidade, a perder população, sem infraestruturas. Portanto, nós daqui a 25 anos poderemos estar a discutir o que é que não fizemos agora para manter a identidade de Mira. E a identidade de Mira mantém-se na arte chávega, mantém-se no património que é a floresta, mantém-se nas suas idiosincrasias, que são os caretos, que são a nossa gastronomia gandaresa, que já está a ser tomada por Cantanhede e por Vagos. Portanto, se o Concelho de Mira não mantiver a sua identidade e não atrair população, nós dentro de 25 anos podemos estar-nos a lamentar. Em 2025 tivemos o pássaro na mão e deixámo-o fugir. A minha penúltima pergunta, na verdade a pergunta é a última, depois vem uma última palavra sua. Eu queria lhe perguntar, tendo em conta a sua ligação à educação, né, e as questões familiares, que aliás já no começo da nossa entrevista eu já dissecou um bocadinho sobre isso. Sim, uma família de professores, os meus pais eram os dois professores, eu e o meu irmão sou professor e o meu filho também escolheu esta vida, mesmo sabendo das dificuldades que provavelmente vai atravessar daqui a 2 anos, porque o meu filho daqui a 2 anos será meu colega de profissão. Eu gostaria de saber que dissesse algumas medidas específicas que propõem para melhorar a educação, o apoio, a fixação dos jovens, que também já falou, né? Mas dê-nos algumas pistas de como, nessa área, como é que se pode resolver, não digo, mas melhorar a situação no Conselho. A fixação de jovens, quando eu digo jovens, é jovens casais. É primordial para um concelho como Mira. Se nós não tivermos população, nós temos uma população envelhecida, somos um concelho do litoral, mas concelhos como Vagos e Cantanhede conseguem atrair população. E depois vão dizer que eu me estou a comparar com Vagos e Cantanhede. Eu sempre aprendi na minha vida, e uma das lições que eu teria com a minha vida, nós não nos devemos comparar com os piores, nós devemos comparar com os melhores. E Vagos e Cantanhede são, de facto, concelhos com uma linha condutora e com uma visão de futuro. Portanto, e eu, Mira, não vejo isso. Eu, em Mira, não vejo ideias. Mas, voltando a focar aqui na questão da atratividade de jovens, passa pela... Como é que nós atraímos jovens? Nós atraímos jovens se lhe criarmos as condições. Mais do que criar empregos, é criar as condições de ter boas IPSS. Nós temos boas IPSS. Temos o Centro Social do Seixo, temos o Centro de Bem-Estar Infantil do Seixo e a Casa da Criança em Mira, que pertencem à obra de promoção social do Distrito de Coimbra. Temos a Associação aqui de Carapelhos e Corticeiro de Baixo, que também tem um serviço excelente de creche. Portanto, temos a obra de Frejil também. Temos a obra de Frejil, aí não com a valência de creche, mas aí não fixa casais jovens, que é uma instituição social que acolhe crianças desfavorecidas, tem o seu impacto e é muito relevante o que fazem, mas eu estou a falar de IPSS que atraem e que fixam os casais jovens. Volto a dizer, não é um concelho em que seja difícil construir casas, porque com o dinheiro que se compra um apartamento em Aveiro ou em Coimbra, nós conseguimos construir uma moradia em Mira. E uma moradia é sempre mais atrativa para um casal jovem que um apartamento. Voltamos sempre a focar-nos nas crianças. Mas precisamos ter boas escolas do primeiro ciclo, tal como Vagos e Cantanhede têm. Precisamos ter boas prés, tal como Vagos e Cantanhede têm. Nós não podemos ter uma escola do primeiro ciclo a 100 metros da casa do Presidente da Câmara em que chove em cima de um quadro elétrico. Há 5 anos, sempre que chove mais, está a chover em cima do quadro elétrico.
A Câmara tem conhecimento disto. Nós não podemos... e depois também temos que ter os casais jovens que temos em Mira, também se mantêm em Mira se tiverem IPSS que tratem e cuidem dos seus pais, não é? Portanto, temos que, nos extremos da vida, temos que ter boas IPSS. Isso é que dá segurança para as pessoas se fixarem. Não podemos ter um centro-dia de Alentejqueira em que os idosos passam frio e que tem uma lareira a lenha, não é? Como eu tinha na casa dos meus avós, ou seja, uma lareira aberta e em que tem que ir comprar lenha para aquecer os idosos. Isto é a realidade do Conselho de Mira em 2025. Isto não pode ser a realidade de um Conselho. Portanto, a Câmara tem que ser proativa e reativa, não é? Portanto, tem que tomar atitudes relativamente a isto. Se o centro de dia está com dificuldades, a Câmara tem que resolver as dificuldades. É isto que se espera de uma Câmara Municipal, porque é isso que se faz noutros locais do país, não é? Não podemos estar sempre, de certa forma, a protelar as situações, ter um vazio completo de ideias, que é isso que eu vejo nas outras candidaturas. Não vejo um eixo condutor, não o vejo no turismo. Portanto, uma política de turismo não é uma sucessão de eventos. Tem que ser uma linha identitária. Nós temos que ter uma identidade, nós temos que manter o Conselho. O Conselho tem que ser Mira, tem que ser o coração da Gandra. Tudo o que é próprio das vivências da Gandra tem que estar representado no Conselho de Mira. Em termos gastronómicos, em termos culturais, em termos económicos, sociais. Portanto, Mira tem que ser o coração da Gandra. Não pode ser só um slogan bonito, como os outros das candidaturas. Mira não pode parar. Mais parada. Não é? Mira não pode parar, porque está em risco de parar. Não é? Ou vamos mudar a página. Mudar a página para que página? E até pergunto na Praia de Mira. Então quer dizer, o que é que vão mudar de página na Praia de Mira? Não é? O que é que a candidatura do PS é o mesmo slogan na candidatura do PS? É mudar a página na Praia de Mira. Então quer dizer que a outra página estava errada. E é essa página que vai governar o Conselho. São aqueles paradoxos, não é? Que se criam. Portanto, teria muito mais a dizer. Certamente tenho mais perguntas para responder, mas eu acho que os mirenses têm um desafio nestas eleições. Ou querem uma candidatura de ideias proativa e reativa, porque é mais que ser proativa, é reativa, porque estamos num momento que acho que temos que reagir, porque senão o Conselho começa a sentir um Conselho sem identidade, não é? Portanto, voltamos sempre à sucessão de eventos. Quantos praticantes de motonáutica tem o Conselho de Mira? Não é? Portanto, fazer da motonáutica o grande cartaz turístico de Mira certamente é importante, mas a outra prova que se faz mundial, do mesmo nível, é na Indonésia. Não é? Portanto, isto também diz um pouco o que é a motonáutica. Mas eu pergunto, quantos praticantes de motonáutica há em Mira? É que em Montemor eles fazem daquelas competições de remo, mas tem um clube de remo, não é? Portanto, voltamos sempre ao mesmo. Quantos praticantes de motonáutica há em Mira? Qual é o maior património do Conselho? É a floresta. O que é que o Conselho dinamiza em termos florestais? O turismo, não é? Com as pistas cicláveis que temos, é assim que dinamizamos a floresta? O amigo tem razão, tinha muito mais questões para colocar, né? Mas a ideia não é aprofundar tudo, a ideia é mostrar a ideia geral em relação àquilo que pensa do Conselho e que pensa para o Conselho. Então, para terminar a nossa entrevista de hoje, eu gostava que o amigo nos dissesse, antes de mais nada, qual é a sua percepção se não houver uma maioria nas eleições na Câmara no dia 12 de outubro? Imagine que não há eleições, nas eleições não há nenhuma maioria, vai ter que haver coligações, vai ter que haver pontualmente acordos, penso eu, né? Acordos, sim. Qual é a sua percepção sobre isso? É viável, não é? E já agora também, caso o senhor Augusto consiga ser eleito presidente da Câmara, imagine só, faz um exercício de imaginação, daqui a 4 anos, qual seria o legado que gostava de deixar para o Conselho de Mira?
E pronto, isso são várias questões numa só. Eu vou tentar responder e ser um bocadinho sintético na resposta a essas. Portanto, se nós ganharmos, se ganharmos com maioria, iremos implementar o nosso programa. Se os mirenses nos confiarem, temos um programa e queremos efetivamente mudar o Conselho de Mira. Temos ideias para o Conselho, ao contrário das outras candidaturas que são um vazio completo de ideias. Se não ganharmos com maioria, voltamos sempre ao mesmo. Como as candidaturas são um vazio de ideias e nós temos as ideias, portanto, é só perceber qual é, para que lado lado é que irá apoiar as nossas ideias. Como nós temos as ideias, eles só têm que dizer com que ideias concordam ou com que ideias discordam. E aí poderemos facilmente negociar. Portanto, o Chega ganhando com maioria ou sem maioria, o problema está resolvido porque nós temos as ideias e as outras candidaturas são um vazio de ideias. Portanto, agora voltamos à questão. Se nós formos minoria, ou seja, alguém ganhar e precisar dos nossos acordos, voltamos ao mesmo. Nós temos as ideias. Se as ideias forem executadas, portanto, terão o nosso apoio. Se as nossas ideias não forem executadas, não terão o nosso apoio e teremos que perceber se as ideias que nos apresentam são viáveis ou não são viáveis. E isto acho que vai ser um passo muito importante. É óbvio que, e ainda ontem, houve uma votação na Assembleia da República e em que a Assembleia da República está, neste momento, na mesma situação. O Governo tem que se voltar para os parceiros e sempre que entramos em negociação não sabemos se vai ser aprovado ou não. A Lei dos Estrangeiros foi ontem aprovada com o apoio do Chega. Ou seja, estavam lá plasmadas as ideias do Chega, a ideia foi aprovada. Não estavam lá plasmadas as ideias do Chega. A lei não foi aprovada. E será assim em Mira. Portanto, nós votamos ideias, nós votamos projetos. Se o que for bom para Mira, contarão sempre com o nosso apoio. Não queremos taxas. E isso é algo que está... A nossa política não se move por taxas ou por princípios. Estamos todos na política para perder dinheiro. Só tenho perdido dinheiro na política e espero continuar a perder. Porque é sinal que estou a fazer política na direção certa. E é esse o legado que eu quero deixar. E voltando à pergunta do Sr. Francisco, qual é o legado que eu quero deixar? O legado que eu quero deixar é um concelho com uma boa cobertura de saneamento, seja na ABMG, seja noutra entidade qualquer. É um concelho com boas escolas. É um concelho em que os idosos sejam bem tratados. É um concelho em que a água seja de qualidade. É um concelho que tenha boas zonas industriais. É um concelho que atraia casais jovens, que atraia empresas. É, no fundo, uma Mira integrada. E certamente, se o concelho estiver assim, nós seremos um concelho com uma excelente, com um número grande de visitantes, ou seja, um concelho verdadeiramente turístico. E não um concelho turístico, mas uma sucessão de eventos. Ou seja, as pessoas vêm ver a motonáutica, mas não levam nada de Mira. As pessoas vêm à passagem de ano, mas não levam nada de Mira. Vão à passagem de ano a Mira como vão à Figueira da Foz. Portanto, isto não é a identidade do concelho. As pessoas têm que vir a Mira e sentir, isto realmente é diferente. Como quando eu vou às aldeias do Xisto, a Piódão, é um mau exemplo por causa dos fogos, porque agora certamente não vai ter muitos visitantes. Mas em que eu entendo e percebo aquilo. Eu vou à festa dos tabuleiros de Tomar, que se faz de 4 em 4 anos, e é a identidade do concelho, não é? Eu vou a Aveiro e tenho um percurso dos ovos moles e depois vou à Ria e tudo me explicam, portanto, os tipos de navios que havia, os moliceiros, os mercantéis, os saleiros, portanto, nós percebemos tudo o que existe aqui. Em Mira não existe isto. Nós temos que fomentar a identidade, nós temos que ter uma Mira integrada. E agora deixa-me aqui outra questão também curiosa. E voltamos sempre a comparar com Cantanhede e Vagos, mas aqui mais focado no concelho de Cantanhede. O Santo Tomé, a festa de Santo Tomé eram festividades muito anteriores à nacionalidade, ou seja, ainda Portugal não existia, ainda estávamos aqui nas fronteiras entre o Reino de Leão e as taifas almorávidas, não é? E já havia um culto ao São Tomé, não é? Já havia um culto ao São Tomé. Era algo identitário. A festa de São Tomé, eu tenho visto ao longo da minha vida
a perca de importância da festa de Santo Tomé. O Santo Tomé já foi a grande festa superior às festas de Cantanhede, à festa de São Mateus de Cantanhede, não é? Porque o Santo Tomé é no mesmo dia de São Mateus, que é outra curiosidade que teríamos aqui pano para mangas para explicar. No entanto, neste momento, porque é que o Concelho de Cantanhede tem boas infraestruturas? Porque a Expo FACIC é o grande financiamento da Inova, e a Inova é que resolve os problemas do Concelho, ou seja, os alcatroamentos, as infraestruturas, é a Inova que faz. Ou seja, o Concelho de Cantanhede usou a Expo FACIC como festa para se autofinanciar. E esse é um dos grandes problemas do Concelho de Mira, é não ter receitas próprias. Nós temos que criar receitas no Concelho. Nós não podemos viver só do Orçamento de Estado. Cantanhede não vive só do Orçamento de Estado. Vagos não vive só do Orçamento de Estado. E por isso é que eles estão um passo à nossa frente. Se o Orçamento de Estado for cortado, e nós não sabemos o que é que vai acontecer futuramente em termos geopolíticos, Mira é um concelho que fica logo a naufragar. Porque só depende do Orçamento de Estado. Não tem receitas próprias. Não tem essa capacidade de criar receitas próprias, tal como Cantanhede fez com a Expo FACIC. Para estar na Expo FACIC, todos pagam para lá estar. E o Concelho não gasta. O Concelho de Cantanhede gasta zero com a Expo FACIC. O Concelho de Cantanhede faz receitas com a Expo FACIC. E é isso que Mira tinha que fazer com o Santo Tomé. Potenciar o Santo Tomé para ser uma fonte de receitas e não de despesas. E isso é que é ser proativo e reativo. Enquanto estivermos neste marasmo, o Santo Tomé vai continuar a definhar, o Concelho vai continuar a definhar, e temo que daqui a 25 anos estaremos a discutir porque é que em 2025 não renovámos Mira. Por isso, dia 12 de outubro, vamos renovar Mira. Muito obrigado pela sua atenção, pela disponibilidade. Eu queria que tenha me acontecido muito ultimamente, conseguir agendar, colocar as agendas em dia, né, de diversos candidatos. Hoje calhou falar com o senhor Augusto. E foi um imenso prazer receber o senhor Francisco Ferra, jornalista, aqui em minha casa. Muito obrigado. Minha casa é uma casa de portas abertas, sempre foi e sempre será. Ok, muito obrigado. E dia 12, como eu costumo dizer, dia 12, o povo é quem mais ordena. Exatamente. Os mirenses que decidam e pensem. Ok, muito obrigado.